Bom, gente, então, bom dia mais uma vez. Vamos começar a nossa EBD, o nosso quarto estudo de Primeira Tessalonicenses. Eu vou orar para esse início aí. Santo Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por esse tempo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, em nome de Jesus, pela vida dos irmãos e irmãs que estão presentes, que o Senhor possa nos dar um tempo proveitoso, agradável, de bastante aprendizado, Pai. É, que possamos também ter uma mente bastante reflexiva e que o Senhor possa mudar algo, nosso modo de pensar, de agir, com base na tua palavra. Abençoe o restante da igreja, ser com os demais pastores, abençoe-os. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom, gente. Então, do 4 ao 10, a gente vai concluir o capítulo 1 hoje. Capítulo 1 são as partes mais introdutórias do texto. Eu estou com uma outra versão aqui, mas tudo bem, não tem problema. Deixa eu ver se eu consigo só alterar essa versão aqui, que ela está meio estranha. Tá, peguei a certa aqui. Joia. Então, 1 Tessalonicenses 4 em diante diz o seguinte: Sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Tá? Então, no primeiro estudo, baseado no texto que a gente retomou também na pregação de ontem, se eu pudesse eleger três palavras-chave, seria fé, esperança e amor. Tá? Fé, esperança e amor. Essas são as palavras-chave dos primeiros versículos. Agora, se eu fosse eleger duas palavras-chave para o nosso estudo de hoje, seria imitadores e modelo. Imitadores e modelo. Tá? Eu vou aqui agora. Então, guarde essas palavras. Se vocês esquecerem todo o restante, entendam que o primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses tem basicamente cinco palavras-chave que basicamente norteiam todo o primeiro capítulo. Fé, esperança e amor, e imitadores e modelo. Tudo bem? Vamos lá, vou tentar aqui fazer o compartilhamento. Tá, vocês devem estar enxergando aí, né? Tudo bem? Tudo bem. Então, Paulo e seus amigos, ao escrever a carta, afirmam categoricamente que o evangelho chegou até eles, não apenas em palavras, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. A pergunta é: o evangelho pode chegar às demais pessoas ou ao público em geral
somente em palavras, mas não em poder. Claro, porque ele coloca aqui, o evangelho, nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder. É claro que sim, é claro que o evangelho pode chegar apenas em palavras, tá? Paulo fala que há pessoas que pregam o evangelho por vários motivos, inclusive por inveja, né? Por outros motivos, né? Uma pessoa não convertida, uma pessoa manipuladora de massas, pode encontrar no meio cristão um bom grupo, um grupo interessante para prover a si própria de recursos financeiros por meio da pregação do evangelho. Claro, muitas vezes um evangelho distorcido, mas também um evangelho que consta ali algumas verdades. Então, sim, o evangelho pode chegar apenas em palavras. Agora, nessas igrejas que o foco principal não é a conversão do indivíduo para Cristo, mas é a prosperidade. Será que pessoas podem se converter ali? Claro que sim, eu acredito. Eu acredito que tem gente convertida em todas as igrejas, inclusive naquelas cujas doutrinas a gente de fato não concorda e nem tampouco se associaria a eles, tá? Então, os comentaristas, o Werner de Boer e Hans Birk, que são alemães, eles dizem o seguinte: quando os três, vamos lembrar quem que são os três que escreveram a carta, é Paulo, Timóteo e Silvano, ou Silas, tá? Então, quando os três recordam o maravilhoso tempo da grande cidade portuária, não veem as suas realizações e sua estratégia missionária, os seus métodos de sucesso e a sua boa teologia. Eles veem, sim, um milagre de Deus. Olha só. É claro que a estratégia evangelística, ela está presente, sem dúvida. O próprio fato de o apóstolo Paulo criar uma base missionária, buscar ali uma sinagoga judaica numa capital, naquela cidade que era uma das maiores do mundo antigo, isso por si só já é uma estratégia de evangelismo, uma estratégia missionária. Tá? Ter uma boa teologia, sem dúvida, é uma ótima estratégia. Mas muito mais do que ver métodos, ver uma boa teologia, eles veem o milagre de Deus. Porque se Deus não estivesse com eles, nem vivo eles estariam. Vamos lembrar de Atos, capítulo 17, quando Paulo simplesmente ele precisa ser retirado da cidade para não ser morto. Então, o milagre de Deus ele está presente, seja no cuidado com os seus servos, no caso os apóstolos, mas também o milagre de Deus está presente quando a palavra é revestida de poder, quando a estratégia é revestida de poder, e ela finalmente pode encontrar um solo fértil para que, sim, haja mudança e conversão de pessoas. Vamos lembrar que Tessalônica era uma cidade portuária, cidades portuárias geralmente atraem muito mais crime, prostituição do que as cidades normais, não portuárias, tá? Então, além disso, Tessalônica também era uma cidade com muita idolatria pela própria cultura grega, tá? Então, você remover essas barreiras que se estabeleciam entre a mensagem e os ouvintes era uma barreira que uma simples estratégia não resolveria. Ela precisava, sim, do poder do Espírito Santo. E no poder do Espírito Santo que reside aqui o milagre de Deus, tá? Então percebemos mais uma vez a posição de servos que esses homens ocupam. Teriam todos os motivos humanos para se vangloriarem do seu feito,
mas não fizeram, deixando-nos o exemplo de humildade. Quer dizer, não sou eu quem faz, eu venho com uma estratégia, eu venho com recursos, eu venho com um estudo pronto. Mas se Deus não operar, no sentido de atuar com transformação na mente, na alma de cada pessoa, quer dizer, do que vale a minha estratégia, os meus recursos didáticos, de nada valem. Muitas vezes deixamos Deus de fora das nossas realizações, como se ele não fizesse diferença. No entanto, Deus é o alicerce que nos dá sustentação em todos os momentos, inclusive nas conquistas que pensamos ser apenas nossas. E eu não falo aqui apenas da transmissão do evangelho e na recepção do evangelho no terreno fértil, mas em todas as realizações. Se o casamento vai bem, é porque Deus tem operado com poder. Porque você imagina duas pessoas que não se conheciam, que receberam uma educação muitas vezes totalmente diferente, famílias com valores muitas vezes diferentes, até às vezes contrários. Agora eles se somam, e nessa soma os dois se tornam um. É a soma mais estranha que existe, né? Mas no 1 mais 1 de Deus não é 2, é 1. A Trindade também tem essa mesma matemática estranha. 1, pensando em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não dá 3 Deus, mas 1. Isso é algo fantástico que só acontece no cristianismo. Então, perceber essas realizações como atuação em milagre de Deus tem que ser para nós algo de louvor, no sentido de baixar um pouquinho a nossa bola, a nossa temperatura emocional e colocar tudo isso na conta de Deus, porque é Ele que nos abençoa. Paulo, então, refere-se à igreja como pessoas que Deus escolheu. Deus escolheu. Trata-se de eleitos do Senhor. Porque se Deus não dá às pessoas, não há convertidos, não há salvos. Então, trata-se aqui de eleitos do Senhor, escolhidos com base no amor de Deus. É claro que aqui eu não penso numa eleição do ponto de vista calvinista, que Deus elegeu pessoas já desde a fundação do mundo e passou de largo em relação aos demais. Eu acredito, eu creio fielmente de que o evangelho ele está disponível a todas as pessoas e que todas as pessoas podem ser eleitas por meio de Cristo, ainda que alguns vão escolher Cristo. Então, Paulo refere-se a eles como irmãos amados de Deus. Tessalônica, essa grande cidade portuária, tinha uma igreja cujos membros tinham o selo do amor de Deus em suas vidas. Olha só, porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Então o evangelho chegou ali, naquelas pessoas, com toda essa carga divina, com toda essa carga de Deus, removendo a idolatria, removendo os pecados, a imoralidade e colocando na vida, no coração daquelas pessoas do Espírito Santo. Deus o selou com o Espírito Santo. Então agora Paulo refere-se a eles como irmãos amados. Eles são irmãos amados de Deus. Os comentaristas citados fazem a seguinte observação: será que não olharíamos com seriedade e alegria bem diferentes para nós mesmos? E será que não lidaríamos de forma muito diferente, honrosa e cordialmente uns com os outros, se sempre estivéssemos conscientes de que o fato de o outro ser meu irmão lhe imprime o selo real, amado por Deus? Amados, isso aqui é algo incrível.
Porque quando eu me percebo numa baixa autoestima, ao ponto de me consumir, de tirar a vontade de viver, então eu penso, eu sou escolhido de Deus. Deus habita em mim. O evangelho chegou a mim em palavra, mas o evangelho também chegou a mim em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E, portanto, eu sou irmão de outros irmãos. Isso precisa, de alguma maneira, me melhorar. Melhorar, inclusive, o modo como eu penso ao meu respeito. Eu não preciso agora ter uma autoestima super positiva ao ponto de considerar os outros inferiores, mas também não uma autoestima tão negativa, tão depreciativa, a ponto de não querer mais viver. Eu sou um homem ou uma mulher selada por Deus, que foi honrada no sentido de receber o selo do Espírito Santo. Agora eu posso olhar para os demais irmãos com esse mesmo olhar. O outro, apesar de ser fraco, frágil na fé, muitas vezes alguém que dá problema, traz dificuldade, mas eu posso olhar para o outro como um irmão amado, em quem também chegou o evangelho, em poder, no Espírito Santo. Vou repetir a frase. Será que não olharíamos com seriedade e alegria bem diferentes para nós mesmos? E será que não lidaríamos de forma muito diferente, honrosa e cordialmente uns com os outros, se sempre estivéssemos conscientes de que o fato de o outro ser meu irmão lhe imprime o selo real, amado por Deus? Poxa vida! Eu posso olhar para o Ronda, eu posso olhar para o Eduardo, eu posso olhar para a Esther, para os demais irmãos, para a Tânia, para o Gilson, Esther, todos que aqui estão. E eu não vejo essas pessoas apenas. Eu vejo em suas almas, em seus corações impressos ali, o selo de autenticidade de Deus. Esse é filho de Deus. É a marca. É a marca. Há empresas importantes que procuram, para evitar pirataria, colocar vários tipos de impressões. Eu estava esse dia atrás lendo aí um artigo sobre como a Rolex fabrica os seus relógios e como ela imprime certos selos de autenticidade. Coisas que vê também no dinheiro. O selo de autenticidade, por mais subjetivo que seja, ele é percebido agora pelo fruto que cada um pode produzir. E quando esse irmão ou irmã, em algum momento, comete algum deslize, alguma infantilidade, eu ainda assim posso perceber nessa vida o selo de Deus. Na sequência, versos 6 e 7, o apóstolo Paulo, junto com seus amigos de caminhada, diz o seguinte: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Olha só as palavras que eu pedi para vocês guardarem no coração, com palavras-chave, imitadores e modelo. Paulo elogia a igreja, pois identifica nela dois aspectos importantes. Eles são imitadores, mas também eles são modelo. Nossa formação cristã pede que imitemos as condutas dos irmãos, principalmente aquelas que refletem a conduta de Cristo. Irmãos, desde do momento em que nascemos, nós começamos a observar a nossa volta e começamos a imitar. Primeiras palavras ditas de uma maneira muito estranha, até engraçada. Então, a gente vai aprendendo por imitação. Isso nos faz seres humanos. Tanto é que o salmista, lá do Salmo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém e não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê?
Porque ao fazer isso, eu vou estar assimilando e imitando condutas de gente que eu não deveria estar imitando. E o conselho é que eu me afaste dessas pessoas. Tudo bem? Então, quando eu busco alguém para imitar, esse tipo de imitação vai imprimindo em minha mente um novo modelo de ser. Porque eu aprendi do outro, agora eu vou imitar. Pode ser uma imitação igual, melhorada ou piorada, mas eu vou acabar imitando isso. Só que a nossa conduta cristã, sim, ela pede que imitemos. Tá? Dá a impressão que o apóstolo Paulo aqui já sabia de neurociência muito tempo antes do que a própria neurociência viesse a existir como ciência. Porque nós aprendemos por imitação. Agora nós somos convidados a imitar. O apóstolo Paulo falou o seguinte certa vez: olhem para mim, assim como eu olho para Cristo. Imitem a mim como eu imito a Cristo. E isso derruba toda aquela frase diabólica que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é impossível. É muito antes de fazer o que você fala, eu vou aprender por imitação aquilo que você faz. É o que ocorre com a criança. Então, a melhor maneira de deseducar alguém é eu falar que a criança não deve fazer tal coisa, mas eu acabo fazendo. Eu ensinar para ela que eu não devo mentir, mas eu acabo mentindo. Então, ao mesmo tempo que eu imito a boa conduta de alguém, essa imitação vai servir de modelo para que outros passem a imitar a minha conduta também. Porque a mensagem, ela não termina em mim. Eu sou um condutor, quer dizer, a mensagem chega a Timóteo, depois de Timóteo chega a outras pessoas, e as pessoas apenas vão servindo de canal para que a mensagem vai chegando a outras pessoas, e outras pessoas também vão imitando essa mensagem. Então, ela nunca termina na minha própria vida. Do mesmo modo como eu imitei, agora eu vou servir de modelo para que outros imitem a minha própria conduta. Então, o elogio que Paulo e seus companheiros fazem não tem por objetivo inflar os egos daqueles irmãos ou bajulá-los. Sabemos, no entanto, que a vaidade pode facilmente nos alcançar quando tiramos os olhos de Cristo e passamos a olhar para nós mesmos ou para nossos feitos. Amados, não tem problema nenhum em elogiar ou sermos elogiados. O elogio faz bem, né? Eu acho de uma bobagem tão grande. Olha, quando alguém vem e elogia e a pessoa fala: toda honra é para Deus. É claro que a honra é para Deus. Isso tem que ficar mais que evidente. Mas se alguém te elogia, agradeça. Agradeça essa pessoa. Porque na minha própria vida, muitos irmãos amados já me elogiaram. Só que na minha própria vida, isso me coloca uma baita de uma responsabilidade. Se alguém quer que eu me torne mais produtivo ainda, mais responsável ainda, me fazer qualquer tipo de elogio. Porque eu vou me sentir obrigado a melhorar o padrão de qualidade. Eu não quero me acomodar naquilo. Eu não quero me acomodar naquilo. Eu quero me tornar ainda melhor, ainda melhor, ainda melhor, porque eu quero me tornar merecedor daquilo que a pessoa falou. Mas lembrando que tudo isso é honra a Deus, eu não posso me desviar desse princípio. Vamos lembrar o que Paulo fala: olha, o evangelho não chegou a vocês apenas em palavras, mas também em poder, mas também no Espírito Santo. Quer dizer, por mais que eu faça, se Deus não estiver agindo, toda a minha palavra vai ser jogada ao vento. Então, o elogio que Paulo faz aos seus companheiros não tem por objetivo bajulá-los,
A vaidade, sim, ela pode alcançar nossos corações, mas temos que ser maduros para, enfim, receber o elogio e, inclusive, melhorar as nossas ações a partir de um elogio. É muito melhor, amados, melhorar a conduta, as ações, a partir de um elogio do que a partir de uma crítica, muitas vezes severa, né? Embora muitas vezes uma repreensão também ela é cabível. Então, Paulo e seus companheiros haviam trilhado uma longa jornada de muito sofrimento. E eles não se desviaram dos propósitos de Deus. Paulo, inclusive, faz uma lista das coisas que aconteceu com ele. Passou por doença, por naufrágio, foi picado por cobra, foi espancado, recebeu chicotadas, foi blasfemado, foi caluniado, mas em nenhum momento ele desviou os olhos da sua missão. Muitas vezes os sofrimentos crônicos podem remover todo o resquício de felicidade que nos resta. É verdade, do ponto de vista humano, nós somos um país profundamente depressivo. Eu falei do Clube do Livro da quinta-feira que o Brasil, em nível de estresse, de acordo aí com uma neurocientista, de uma pesquisa aí, em nível de estresse, o Brasil só perde para o Japão. Eu estou aqui usando um dado de terceiro. Também não fui atrás para verificar se é isso mesmo, tá? Mas, de fato, somos, como país, um povo extremamente estressado. E o estresse, ele anda ali lado a lado com a depressão, com a falta de alegria, com a falta de motivação. Só que o crente cuja vida está entrelaçada com o Espírito Santo recebe uma alegria que não é deste mundo. Muito embora o cristão pode sim ficar depressivo, muitas vezes o cristão precisa buscar psiquiatra, psicólogo, psicanalista, algum terapeuta, sim, né? Isso faz parte, porque muitas vezes a própria questão depressiva tem ali um componente hormonal bastante sério, algum trauma que não foi tratado, essa pessoa precisa buscar tratamento. Mas ocorre que o crente cuja vida está entrelaçada com o Espírito Santo recebe uma alegria que não é deste mundo e nada pode tirar dele. Aí nós podemos entender, Paulo e Silas na prisão, eles estavam cantando hinos quando estavam ali presos por correntes. Então, apesar do sofrimento, ainda é possível sentir alegria. Os crentes de Tessalônica receberam a palavra com alegria. Acontece que logo eles foram postos à prova pelo sofrimento gerado pela perseguição. E isso trouxe preocupação no coração de Paulo. Será que esses amados irmãos, eles vão ficar firmes? Será que não vão se desviar? Será que... Porque Paulo ficou pouco tempo ali para discipular. Só que o Espírito Santo estava com aquelas pessoas. Os autores já citados dizem o seguinte: mas agora acontecia o que de forma alguma era humanamente esperado. Nos duros sofrimentos, a alegria pela palavra não sucumbiu rapidamente, não foi descartada como causador de aflição, mas recebestes a palavra em meio a muita tribulação com a alegria do Espírito Santo. Então, ainda que eles tivessem sido assolados por perseguições, por surras, por espancamentos, por rejeição aberta, ainda assim eles estavam firmados, porque quem convenceu eles do evangelho, da novidade de vida, não foi o apóstolo Paulo, foi o Espírito Santo. Paulo foi apenas a ferramenta, o instrumento utilizado para que a mensagem chegasse até eles. Mas quem os convenceu de fato foi o Espírito Santo. Por isso, Paulo diz que a palavra não chegou até vocês apenas em palavras, porque a palavra falada é a ferramenta que Deus usa. Mas essa palavra, quando ela recebe o selo
de autenticidade do Espírito Santo, e ela comunica com a nossa alma, ela comunica com o nosso coração, nada pode demover aquela pessoa salva da graça de Deus. Aí os versos 8 a 10 diz o seguinte: porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. A fé daquelas pessoas estava em destaque. A mensagem trazida aos Tessalonicenses não parou neles, mas apesar da perseguição, continuou seu caminho, chegando na Macedônia, chegando na Caia, que também ali eram cidades gregas. Precisamos lembrar que Tessalônica estava localizada à beira de uma importante via comercial, a Via Egnátia. E por ser uma cidade portuária, as notícias também se alastravam rapidamente. Assim, por onde os viajantes iam, levavam não somente mercadorias, mas também as notícias dos acontecimentos ocorridos em Tessalônica, assim como a conversão das pessoas. E assim, com base nesse testemunho, agora também de comerciantes que se convertiam, outras pessoas das redondezas também podiam receber o evangelho. E assim o apóstolo Paulo não fazia apenas filhos espirituais, mas netos, bisnetos, e essa mensagem vai chegando até nós em pleno século XXI. Paulo e seus companheiros, ao chegarem na Macedônia e na Caia, e ao constatarem o que já havia sido feito por meio dos tessalonicenses, nada mais restava a eles a não ser glorificar o nome de Deus pela eficácia do evangelho transmitido pela igreja e que se tornou notícia entre os viajantes. Você imagina Paulo chegando lá da Macedônia e na Caia, essas duas cidades, e querendo ali, enfim, expor o evangelho. Só que ali já também havia uma comunidade de crentes bem formadas. E eles falaram: olha, tudo isso que vocês pregam já chegou até nós. E já estamos bem alicerçados. E aí nós vamos entender o que Paulo fala aqui. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, porque o evangelho já foi plenamente pregado. Aquelas pessoas já estavam conscientes, enfim, das boas novas. Os tessalonicenses eram crentes que testemunhavam o amor de Deus. E toda a transformação operada pelo Espírito Santo em seus corações, a ponto de deixar seus ídolos e se voltarem para Deus. E aqui é uma questão muito importante. Olha só, o verso 9 diz que eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus. Quem está aqui relatando? Os macedônios e também o pessoal da Caia. Essas pessoas relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus verdadeiro. Aqui nós temos gente da Macedônia e da Caia testemunhando para Paulo o que havia acontecido lá em Tessalônica. Então, os tessalonicenses eram crentes que testemunhavam o amor de Deus e toda a transformação operada pelo Espírito Santo em seus corações, a ponto de deixar seus ídolos se voltarem para Deus. Quer dizer que a conversão, ela exige uma mudança radical de certos vícios, de certos costumes. Quer dizer, é claro que muitos problemas de caráter, eles vão sendo mitigados, vão sendo diminuídos e até extinguidos ao longo de uma vida toda.
mas há coisas que são uma afronta contra Deus. E nesse caso, é importante o corte radical. O que evidencia que esses homens agora são crentes? Esses homens, essas mulheres de Tessalônica são crentes. É que eles abandonaram os ídolos. Eles não servem mais os ídolos mudos. Eles servem a Deus. Agora, pessoas que não adoram a ídolos. Pessoas que, por exemplo, viviam no comércio e que enganavam e que faziam coisas mal feitas na indústria. Como esses homens são identificados como criaturas de Deus agora? São homens e mulheres que não enganam mais nos negócios, que fazem negócios limpos. Um vendedor de carros, agora ele passa a vender carros, mas de uma maneira honesta, sem mentir, sem ocultar defeitos, sem maquiar coisas. Ele é transparente na hora de fazer negócios. Um professor que dá aula, ele dá aula como se fosse para Deus. E um estudante, ele não cola em provas, ele não baixa trabalho de outros lugares. Ele não deixa o chat GPT fazer o trabalho para ele. Mas ele mesmo pesquisa porque ele quer melhorar o seu padrão de pensamento e comportamento ao ponto de parecer com Cristo. Então, esses sinais de um verdadeiro cristão, eles precisam existir. Um cristão que não evidencia o seu cristianismo, a sua fé por meio de frutos, não é cristão. Ah, mas pastor, você está julgando. Não estou julgando. A palavra diz que pelos seus frutos sereis conhecidos. É pelo fruto. Porque a fé é algo subjetivo. Eu sei que os irmãos têm o selo de Deus, mas eu sei que os irmãos têm o selo de Deus quando eu olho para a vida, quando eu olho para o fruto e eu constato ali uma pessoa verdadeiramente transformada. Agora, uma pessoa que mentia, que enganava nos negócios, que colava na prova, que dava uma aula meia boca e se converte e continua fazendo negócio errado, continua dando aula meia boca, continua colando em prova, continua maquiando no trabalho, continua matando tempo, quer dizer, essa pessoa de fato não se converteu. Essa pessoa de fato não converteu. Então, esse texto final aqui, o verso 9, sobretudo, que eles mesmos relatam da maneira como vocês receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo verdadeiro, isso aqui é a marca objetiva de algo que aconteceu subjetivamente na alma do indivíduo. Ok? Meus queridos, foi um prazer, tá, passar essa aula para vocês. E agora eu desejo ouvir da sua voz o que você tem, né? Se tem mais alguma coisa, algo que lhe inspirou, algo que lhe motivou, enfim, alguma coisa que eu, dando aula, não percebi, mas que você percebeu. Gostaria que você, enfim, desse aí a sua apreciação, a sua opinião, enfim, tá? Está aqui a palavra contigo. Eu vou, então, tirar a nossa gravação.